É isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos. Como eu adoro fazer esse podcast, cara. É uma maneira de a gente evoluir, né? Você sentiu isso? Você tá com. É a nona, né? Acho que é da primeira vez na tua vida que você faz É a isso. primeira vez que eu faço e o legal é contar a história das pessoas, a gente conhecer cada vez mais os nossos convidados aqui, né? E quem que é que você trouxe dessa vez? Hoje eu trouxe uma pessoa que é ilustre aqui na cidade de São Carlos, uma pessoa muito conhecida e de um carinho muito grande. Trouxe aqui o Ítalo Cardinale, mais Maravilha. conhecido na cidade, né? Não sou como todo mundo aqui o chama de Italinho, né? E seja bem-vindo, Ítalo. Muito obrigado, assim, me sinto realmente lisonjeado, né, pela distinção, né. O Renato a gente se conhece desde, acho que você começou aqui em São Carlos, veio para São Carlos, então muito obrigado Atlantic Tower, Renato, Vinícius, Daniel, muito obrigado pela essa distinção, fico muito feliz. Maravilha. Então vamos começar, né? Vamos lá. Quero conhecer um pouco a história de mais um grande empresário que você trouxe aqui. Vamos começar da tua infância. Eu gostaria de conhecer quem é você. Foi um menino de infância, aquele 8, 9 anos, 10 anos, ou até mesmo que a tua mãe te contava um pouco, teus pais. Bom, eu tô com 60 anos, agora sou trabalhador, né? Então não podia ser diferente. Eu faço aniversário dia 1º de maio, né? Então, o dia do trabalho, faço 61 anos. E eu tive uma infância maravilhosa, né? Em São Carlos, hoje a gente, né, entre a população flutuante, a população física, a gente deve estar beirando uns 300 mil habitantes. E eu conheço São Carlos de, 60, 70 mil habitantes. Eu morava ali na Rua 15 de Novembro, ao lado da maternidade, né? Antigamente não tinha a maternidade era menor, tinha a Santa Casa e a maternidade bem pequenininha. Eu morava ali, era um campinho de futebol e era a minha casa do lado. E a Rua 15 de Novembro acabava na Santa Casa. Tinha uma porteira que a gente chama de sirigola. Quando você fala acabava, era terra. Tudo terra. Acabava a cidade ali. Tinha a Santa Casa, tinha umas casinhas ali só, e tinha uma sirigola ali. Sirigola é uma cerca de arame farpado. E a gente brincava na Rua 15 de Novembro. A gente brincava de pega-pega, esconde-esconde, bets. Imagina hoje a gente brincar na Rua 15 de Novembro. Eram todas as casas, não tinha um comércio, né? Umas casas gostosas. Então, eu tenho meus amigos de infância que morávamos tudo ali. A maioria eu sou amigo até hoje, né? Para você ver que gostoso que foi a nossa infância de São Carlos. Então, uma infância de brincadeira mesmo, de rua, todo mundo frequentava a rua. E também as escolas de São Carlos só tinham duas escolas particulares, né? Que era o Colégio das Freiras, que era só mulher. Geralmente as mulheres estudavam, realmente os pais punham, e no colégio só de mulher, que era o colégio das Freiras, que é o Colégio São Carlos, que hoje é misto. E o Colégio Diocesano, que eu peguei, ele era, meu pai estudou no Colégio Diocesano como interno, antigamente o Colégio Diocesano era internato. E quando, já na minha época, ele já começou a ser misto, mas tinha muito pouca mulher, né? Então, mas a maioria do pessoal ainda estudava em escola pública, porque a escola pública em São Carlos, na época, eram até melhores do que as escolas privadas. Então, eu estudei do pré-primário até a 4ª série no Paulino Carlos. Porque as professoras, inclusive tinha algumas professoras, dona Lucida Senzi, já falecida, ela morava na frente de casa, eu até ia com ela para a escola, né? Ela era professora lá no Paulino Carlos. Então, a minha infância é uma infância realmente de brincadeira de rua, de carrinhos de matchbox, aqueles carrinhos, a gente brincava muito com Forte Apache. Nossa, Eu Forte tinha um Apache, Forte cara. Apache, inclusive eu ganhei de presente da minha mãe, do meu pai. Eles mandaram fazer um Forte Apache imenso, sabe? Todo de madeira, e eu tinha muito cavalinho. Nossa, então a minha casa, a gente tinha um salão bem grande, não dava para andar, né? Ficava
Era a minha irmã mais velha e eu, são 4 anos de diferença, mas eu ocupava o espaço da casa inteira brincando, né? E seus pais, eles trabalhavam os dois ou não? Não, minha mãe é professora de formação, mas ela nunca lecionou, né? E meu pai foi empresário, né? Ele tinha a indústria Comércio Cardinale, uma indústria grande de plástico que nós vendemos no final da década de 80. Então ele já era um empresário naquela época e você via teu pai como um empresário. Já. Ele mostrava algumas práticas de empresário pra você de pequeno, você era curioso em conhecer isso? Sempre, né? Meu avô também, meu avô era um empresário, ele tinha rede de concessionárias, né? Meu avô também foi uma história muito legal. Ele tinha uma equipe de corrida em Interlagos, então a gente vivia no meio de carro, meu avô gostava sempre muito de carro, e meu pai com a indústria, né? Então a minha infância sempre foi, e a maioria dos meus amigos também tinha um perfil bem parecido com a gente, né? Porque ali na 15 morava aqui a 15 de novembro era uma rua muito boa, né? Se você ver, resgatar as casas, que não sobraram quase muitas ainda, então a gente teve uma infância gostosa e com a maioria amigos dos meus pais, né? Então foi uma infância realmente de ouro que eu tive. Você acredita que naquela época lá você já sentia aquela vontade de ser um empresário? Não? Você era outro caminho? Queria ser jogador de futebol? O que era? Ah, Você relembrando você, porque não hoje. a minha primeira lembrança, eu queria ser bombeiro. 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 Muita criança acho que teve Sim. essa vontade, eu também tive. Para salvar vidas, o que era que você sentia? Para salva-vidas, eu gostava do Da sirene. carrinho de bombeiro, né? E fui visitar os bombeiros, que os bombeiros sempre, né? A gente tem a imagem do bombeiro de pessoas carinhosas, né? E realmente, o meu primeiro foi bombeiro e depois astronauta, eu tinha dúvida. Se você estivesse nos Estados Unidos, até tinha chance, né? Tinha uns foguetes, tal, tinha vários foguetes pequenininhos. Astronauta e fogo bombeiro. E bombeiro, Depois, isso foi a pequena Quando infância, mas criança. depois, realmente, né, a gente sempre pensou, talvez pensasse grande, e eu penso grande até hoje, né? Sempre pensei em a continuar as Mas quando jovem, questões. você sempre teve esse pensamento grande. Sempre tive. Porque é importante as pessoas entenderem também que que você está falando que teu pai já tinha empresa, vocês já estavam indo para um caminho legal. Mas muitos jovens que eu vejo a grande, não sei se é a grande maioria, mas muitos jovens que os pais estão bem, com a empresa boa, não querem partir para esse caminho. Querem ter sonhos diferentes, pela aquela frase, né? Homens fortes transformam em dias mais fortes, né? Homens fracos transformam em problemas. Então, o seu pai, naquela época, ele te ensinou um caminho, ou você quis traçar esse caminho? Ó, a gente vem de família italiana, né? Então, meu pai, meu avô sempre... Meu avô até um pouco menos. Meu pai é muito bravo, muito rígido com a gente, educação muito rígida, né? Então, o italiano não gosta de conversar muito, né? Eles dão ordem, olham tal, mas a gente segue os exemplos, né? Rígido. De trabalho, muito trabalho. A minha família vem de pessoas que trabalharam a vida inteira, né? Ninguém se aposentou. Então, eu também nunca pensei em me aposentar. O dia que você me vê parado... Aposentou, tá doente. Eu vou estar no cemitério aí. Então, eu não tenho nunca tive esse pensamento e não tenho, né? Então, que é o exemplo, meu avô morreu trabalhando, meu pai morreu trabalhando e eu vou morrer trabalhando, né? E gostaria que meus filhos tivessem esse pensamento, né? Converso muito mais com os meus filhos do que meus pais conversaram comigo, mas a gente aprende muito pelo exemplo, né? De caráter, de honestidade. Isso é o exemplo e a rigidez de uma formação familiar, de uma estrutura familiar. Você falou em exemplos. Dá algumas ideias de exemplos que você aprendeu com teus pais. Bom, a honestidade, né? Ser correto e trabalhador. Então, a gente na vida, há um pouco da historinha que a gente vem tendo, né? Então, o exemplo maior que eu posso falar que vem não só do meu pai, como da minha mãe, como da família deles,
sempre foram famílias estruturadas, graças a Deus, e a honestidade, a vontade de trabalhar, sempre pessoas trabalhadoras e corretas. Então, esse é o maior exemplo que eu levo. Você tem. Teus pais estão vivos, alguns ou Então, não? minha mãe. Tua mãe está viva Minha ainda. mãe está viva, minha mãe está com. Falar a idade dela vai ficar brava, mas vou falar. Minha mãe está com 86 anos, mas está ótima, está forte, né? Tá muito bem, uma personalidade também firme, rígida. Seu pai faleceu há muito tempo? Ele não conheceu meus filhos. Meus filhos estão com 19 anos, faz uns 20 anos que meu pai veio a falecer. Então você acha que isso daí sente falta, dá vontade de contar a história do teu pai para teus filhos? Você conta? Eu sempre conto, né, do meu avô, porque e a gente tem bastante fotos lá. Meu avô, ele tinha uma sala dele com os troféus de Interlagos, tem foto de Interlagos, da equipe de Interlagos. Então, e eu espalhei um pouco disso no escritório, porque é um orgulho pra gente, né, naquela época, né, na década de 30, 40. Meu avô foi um dos precursores de carro, de corrida. Ele fazia corridas aqui na cidade. Então, é uma história bem legal que eu conto. É uma história diferente, bem diferente, que eu conto bastante para os meus filhos. E um dos meus filhos também é apaixonado por carro. O seu avô veio da Itália, o Ítalo, ou Não, já era meu avô descendente? foi o único que nasceu aqui. Nasceu aqui. Minha bisavó veio grávida, né? Mas os irmãos dele vieram da Itália. E vocês eram de São Paulo e vieram para São Carlos, ou já vieram direto para São Carlos? Direto, nós somos da região de Abruzzo, na Itália, que é no Mar Adriático, de Chieti, e Pescara hoje é uma cidade. Eles acabaram, a maioria foram para Pescara, que é uma cidade mais moderna, mas é 30 minutos uma cidade da outra. E eu tenho muitos parentes lá ainda, meus primos, tios, e a gente tem um intercâmbio legal ainda com a família Cardinale lá em Abruzzo. Como empreendedor, quando é que foi que você começou a perceber que você estava com as rédeas na mão? Falou, puxa vida, agora eu estou crescendo, estou desenvolvendo, estou evoluindo. Quando é que começou? Isso é importante o pessoal entender. Bom, eu sempre estudei bastante, eu sempre não fui o melhor da classe, mas eu nunca dei trabalho para os meus pais para estudar, nunca me cobraram nada, nunca repeti de ano. Eu peguei uma DP no primeiro ano na minha vida, no Mackenzie de filosofia, porque, ai meu Deus, para eu pôr isso na minha cabeça, foi a única DP que eu tive na minha vida no Mackenzie. Então, eu também, com 14 anos, eu quis morar fora do país. Eu quis, sabe? Eram pouquíssimas pessoas que tinham essa experiência. Qual a idade? Eu tinha 14 anos. Com 14 anos já queria isso. E eu já queria ter essa experiência de fazer um intercâmbio, de morar fora. São Carlos, na época, era uma cidade pequena, não tinha essas oportunidades, mas na minha cabeça eu tinha alguns primos que já tinham feito, e eu quis, e todo mundo falou, não, Itaí, você é muito novo para ir morar fora sozinho. E, né, eu sempre fui uma pessoa mais tímida, mais quieta, mas eu queria ter essa experiência e fui atrás, né? Meus pais me apoiaram, mas quem viu praticamente tudo fui eu. E fui morar, e eu fiz um intercâmbio, foi um dos primeiros também aqui na cidade a fazer intercâmbio. Eu fiquei estudando, eu fui morar em Oregon, numa cidadezinha que chama Hillsborough, e eu morei numa fazenda. Cara, na época você não podia escolher onde você queria, era o começo ainda. Hoje o intercâmbio, meus filhos já está muito mais profissionalizado, é bem diferente, né? E eu fui morar numa fazenda e numa família até um pouco bem diferente da família americana, porque eram em 6 irmãos e meu pai lá a gente tratava de pai, né, e mãe para ter esse afeto mesmo, ter essa experiência de vida americana mesmo. Meu pai era motorista de caminhão e minha mãe era professora kindergarten de criancinhas, né, de pré-primário. E na fazenda lá eu tinha que trabalhar, todos trabalhavam, né? Eram 3 meninas e 2 meninos. Um fazia o exército e um a marinha. Então eu não vi tanto, eles iam pouco lá, né? Nas férias tal, tinha uma convivência pouca. E eles também, o governo americano tem um projeto que chama Foster Kids.
que é foster kid? São crianças que não estão se dando bem nas casas, que são famílias desestruturadas, e a minha família lá era uma família católica. Meu pai, eles não eram pastores, mas eles davam aula na igreja. Toda quarta-feira à noite eu ia na igreja, e todo domingo de manhã eu também ia na igreja. E meus pais tinham um foster kid em casa, foster kid, que chamava Leon, que ele tinha muitos problemas na casa dele. Então você vê, eram 6 filhos, eu e ainda o Leon. Então era uma família bem diferente, mas todos tinham que trabalhar. E eu trabalhei bastante. Eu cortei lenha. Lá, como a gente morava numa fazenda, meu pai ia com motosserra, aqueles pinheiros enormes. Então ele cortava o pinheiro, depois a gente que cortava em pedaços menores, mas eu rachava mesmo. Eu tenho fotos disso, né? Igual aqueles filmes mesmo. Rachando lenha lá mesmo, rachei muita lenha. Eles tinham um cavalo, eu tinha que limpar as cocheiras. Imagina, eu tinha 14 anos, tinha uma vida Tranquilo. uma vida mais só de brincadeiras, tal, né? E lá eu tive porque todos faziam, e esse era a norma. Eu tinha que ser um membro da família. Com 14 anos Com isso. 14 anos, eu limpava o estábulo lá. E nos Estados Unidos você escolhe as matérias, né? E uma das matérias que eu escolhi, pelo fato de eu estar morando na fazenda, chamava greenhouse. O que é greenhouse? É agricultura, só que tudo em estufa. Você aprende a cultivar, aprende toda... você vê, é um nível técnico, mas é muito legal. E eu fui, pra falar a verdade, eu ganhei vários prêmios lá na escola, porque eu que cultivei mais coisas lá na estufa durante o inverno. E durante o verão, meu pai ia com caminhonete lá pegar as mudas que nós transplantamos para a fazenda. Fizemos hortas enormes, flor. Minha mãe até distribuiu flor para as amigas dela. Então, eu trabalhei bastante. E a música Strawberry Fields, né? Que são a plantação de morango. No verão, eu fui colher morango. Eu fui um dos que mais colhi morango, porque aquelas brincadeiras, né? Disputar a molecada, quem colhia mais morango, e eu sempre estava entre os primeiros. A minha mão, eu nem sabia, a mão da gente colher o morango, porque o morango que a gente colhia, morango grande, lindo, comi nem louco, morango doce, que era especial para geleia. Então não podia ter o cabinho, aquele cabinho verde. Então a gente tinha que segurar assim e virar o morango para colher o morango sem a partezinha verde. Eu não sei como é que chama. Minha mão ficou preta. Eu trabalhei, sei lá, quase 2 meses na colheita de morango. Eu fiquei com a mão preta durante alguns meses, porque não sei o que acontece com o morango, que da mão fica de roxo, acaba ficando preta, né? Assim, a todas as bordas. Mas adorei, trabalhei, ganhei, né? A gente não podia, assim, trabalhar oficialmente, mas era um trabalho de moçada lá, na minha região, todo mundo ia colher morango, era normal, as crianças, até menor que eu. Então, foi uma experiência muito rica que eu tive, foi essa parte. E depois voltei para cá. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei um ano e pouco, né? Viajei bastante também nas férias. Meus pais meus pais americanos me levaram um pouco para conhecer. Eles tinham um trailer, então finais de semana eles viajavam, né? E com o próprio intercâmbio também a gente fez bastante viagem. Então foi uma outra experiência também maravilhosa que eu tive na minha vida, bem diferente da que eu tive aqui. Sim. Crescimento, porque Nossa Senhora. com 14 anos eu era muito tímido, então foi aí que eu comecei a ter que fazer todas as coisas sozinha. Fiz algumas viagens lá até sozinho também para encontrar alguns amigos. Então, a partir daí, né, dos meus 14 anos mas você vê, quem tomou essa decisão fui eu. Você cortou asa muito cedo, 14 anos. As pessoas precisam identificar isso daí, porque você vai embora, você vai largar a tua família, teus pais, você vai ficar um tempo no local que você não conhece ninguém. Eu fiz 15 anos lá. Então, é uma mudança. Não tem como negar que quando você voltou para o Brasil, você voltou muito mais forte. Você teve uma liberdade, você cortou a tua asa. Tal. Essa experiência que eu tive, não que eu forcei, mas eu incentivei muito meus filhos a terem, né?
E eu sou rotariano há acho que quase 30 anos, e o Rotary, a gente incentivou também muito esse programa pelo Rotary. Na época tinha, mas era muito pequeno, aqui em São Carlos nem tinha muito isso, então eu fui particular mesmo, mas eu incentivei muito meus filhos. E como eu, no Rotary, isso é muito forte, e quando eu atuei firme no Rotary, fui presidente do Rotary, nós incentivamos, eu, Celcinho Riso, incentivamos demais o intercâmbio. Eu recebi pessoas do mundo inteiro, do Japão, vários do México, da América Latina inteira, do Canadá, dos Estados Unidos, vários da Alemanha, vários países da Europa. Eu gostava muito e gosto muito de receber. E para já meus filhos já sentindo essa vontade. E realmente eu acho que eu criei essa vontade e eles também fizeram. Eles ficaram 1 ano e pouco também no Canadá. E olha que legal. Em 79, nós recebemos uma das primeiras intercambiárias aqui em São Carlos. Eram poucas pessoas que tinham essa oportunidade. E a gente tinha uma convivência legal, e aqui em São Carlos já tinha, pelas universidades, que é uma coisa muito rica na cidade, então as escolas de inglês sempre, tiveram força aqui na cidade. E nós tínhamos uma escola de inglês e não era só uma escola, era um incentivador já de intercâmbios também, mas de integração com o estrangeiro, com estudantes das universidades, que chamava AFS. E tinha alguns intercambiários que já vinham para São Carlos. E nós recebemos uma intercambiária em 79. Foi a primeira da nossa família e uma das primeiras até de São Carlos. Nós somos amigos dela até hoje. Eu fui visitar várias vezes. Ela já casou, já tem filha. Veio nos visitar várias vezes. O marido dela é do FBI, do FBI. Então tem até umas estratégias para ela poder viajar, poder aonde ela vai, onde eles vão. E ela vem me visitar agora em maio. Que legal. Vai ficar 1 mês aqui no Brasil, vai ficar em casa uns 10 dias. Então, Chama de pai. Não, ela chama minha mãe, porque ela é intercambiária de 79, ela veio morar, eu morava na com a casa tua dos mãe. meus pais, né? Então, É da família, da literalmente. família, minha mãe já foi para lá, ela veio para cá, ela vem sempre. E ela fala um português perfeito, perfeito. Inclusive a vida dela é muito com o português hoje. Hoje não, desde que ela gostou tanto do português, que ela faz tradução juramentada, ela já deu aula de português nos Estados Unidos, então ela e é uma estudiosa do Brasil, porque ela gostou demais do Brasil, então ela vive hoje nos Estados Unidos, né? Que ela é americana, mas ela sempre tem alguma função ligada ao português, ao Brasil, até hoje. Você vê como isso estreita os laços de países, né? Faz com que a gente tenha mais carinho por outros países, que tanta guerra no mundo, entendeu? Se a gente tivesse mais intercambiários, mais intercâmbios de jovem, isso vai se afunilando no amor. E é prova que ele está falando isso daí, quando ele foi contar a história dele de muitos anos, ele chamou ainda a pessoa de pai. Sim. Então, Mas, é eterno. assim, eu acho que o ponto central, né, Ítalo, do que a gente está falando aqui, não é só a questão do que a gente vai e adere de conhecimento, que a gente, para todo lugar que você vai, é uma cultura nova, coisas novas que você acaba absorvendo e aprendendo, né, valores, às vezes até que são constantes na nossa vida, mas a gente aprende de uma outra maneira em algum outro lugar. Mas o grande fato aqui é o quanto a gente deixa, né? O quanto a gente também transborda e o quanto as pessoas absorvem disso. Então essa troca, ela é sensacional, né, Ítalo? Nossa. É o que eu falei, né? A gente é um pouquinho de cada coisa que a gente vai vivendo, né? E a vida é feita de escolhas, né? A gente vai escolhendo o que quer, né? Então, eu sei que é difícil, né? Mas se você tem uma escolha e é perseverante, você consegue, viu? Eu já tive algumas conversas aqui com vocês
né? Outro dia aí, e uma das coisas que eu sou perseverante. Eu tenho que tomar cuidado para não ser chato, né? Porque o chato é aquele insistente e tal, então fica numa tendo muito assim a perseverança do chato, mas eu acredito que eu sei o ponto de não ser chato e ser perseverante e ter objetivos, metas de vida, ah, e a gente, eu acho que e com o trabalho e com vontade, né, a gente acaba conseguindo. Voltando dos 15 anos, voltou do Brasil. E foi ali que começou a tua história, a tua trajetória de empreendedor ou não? Você começou, o que você começou a Não, fazer? então, eu cheguei a trabalhar, a prioridade sempre na minha família foi o estudo, né? Pelo fato da minha mãe ser professora, a família do meu pai também são 6 irmãos, todos se formaram, menos o meu pai. Mas o meu pai chegou mas aí ele quis já partir para empreender e foi um homem de sucesso, né? Mas ele foi o mais rebelde, mas a família do meu pai todas, tem médicos, professores, os pais, que naquela época também não era tão você viver no interior e todos os filhos com formação de nível Sim, era superior, diferente. bem Na minha família do diferente. De Vito, meu avô foi ajudar meu bisavô e os outros foi estudar. Então, 2, 3 estudaram. Isso é real mesmo. Escolhiam, né, os filhos que era para Exatamente. O estudar. meu pai foi o mais velho, então, Era mas bem foi assim. opção dele, mas ajudou meu avô no começo, que meu avô tinha agência de automóveis, mas meu pai também, ele que fundou a empresa, e depois meu avô acabou ficando sócio do meu pai na empresa, né? Porque a indústria cresceu muito, e meu avô optou por vender a agência e investir junto com o meu pai, né? Que foi uma trajetória muito legal também de vida. Então, mas eu com 15 anos, eu estudei, daí eu já estava estudando no Paulino Carmo, no Colégio Diocesano, dos padres, do irmão Bento, rígido também, mas você vê como a escola também é boa, ajuda na formação A também, educação. na educação, que hoje a gente não vê tanta rigidez e assim, mas os padres, os irmãos lá eram bem rígidos com a gente e, claro, a gente sempre aprontava também, né? Sim. Mas foi uma educação também muito boa no Colégio Diocesano, né? Então, eu fiz também, daí eu quis mudar um pouquinho também, porque o caso aqui era o caso, não sei se vocês sabem, era o cursinho da USP. Quem dava aula no cursinho da USP eram os alunos da própria USP e tinha o cursinho que chamava CAASO, que era do centro acadêmico. E era muito legal. Eu tive amigos também um pouco mais velhos que estudavam na USP, a gente ia lá de vez em quando, encher o saco deles lá no CAAS, porque tinha aquelas festas do CAAS, então a gente acabava conhecendo os estudantes. Então eu acabei frequentando um pouquinho o CAAS. Daí o CAAS, quando eu fui para o terceiro colegial, porque eu cheguei já aqui no Brasil no segundo colegial, né? Praticamente já formado, né? Porque lá é um pouquinho diferente, eu estava mais adiantado lá, eu já fiz quase que o penúltimo, o software e o senior nos Estados Unidos, lá são 4 anos de colegial, não sei se hoje fala colegial ainda. Então eu cheguei praticamente formado. Então acabei o segundo colegial no Diocesano e o terceiro colegial, o CAASO abriu, foi o primeiro ano que o CAASO abriu o colegial. Eles tinham só cursinho. E eles tinham então o terceirão, que foi o primeiro aqui, que era a mistura do colegial com o cursinho. E eu também quis ir para lá, e foi o primeiro ano do CAASO, tendo o colegial, que era o terceirão, e foi também maravilhoso. Foi muito diferente, porque eu estudava na escola dos irmãos, né? Tinha estudado nos Estados Unidos, completamente diferente também. E foi uma outra experiência maravilhosa, porque os professores eram estudantes, então a gente já vivia num clima já de universidade, já no terceiro colegial. Então foi também uma experiência maravilhosa e que
eu nem fiz cursinho, eu entrei, eu também queria estudar em São Paulo. E seria o quê? Daí eu tinha algumas dúvidas. Se eu te falar ainda no terceiro colegial, tinham 3 dúvidas assim. Como na minha família tem muito médico, mas e também o lado empresário, né, da nossa família, mas eu falei, putz, medicina. A gente também sempre teve propriedade rural, sempre vivi também no meio rural e empresa, né? Então eu tive essas 3 dúvidas ainda no começo do terceiro colegial. Medicina era mais fraco, partir para ser agrônomo ou business, né? Administração, economia. Mas daí foi afunilando e eu acabei optando por prestar economia, né? Mas você vê, é uma decisão também eu tinha 17 anos. Você acha que nessa foi uma decisão tomada assim, com uma certeza, ou naquela época você tem certeza que você não tinha certeza de nada? Você vê 3 coisas muito Você falou diferentes, 3 coisas. mas que estavam muito ligadas Sim, sim, sim. né, ao meu ambiente, né? Então, Porque a mente mas mente, né? hã? A mente mente. A mente, E aí você estava com justamente. 3 estilos. Por que você tomou essa decisão? É, Você acha que você não tomaria hoje? eu acho que eu fiz a decisão certa. Eu tenho certeza que eu fiz a decisão certa. Na época, talvez não sabia tanto, mas o que mais levou? Eu queria ter experiência também. Eu sempre quis morar em São Carlos, em voltar. Sempre eu morei fora, Essa era a morei no certeza. exterior, e morei em São Paulo, mas a minha certeza era São Carlos. Eu amo São Carlos, acho que desde que eu nasci. Então, eu tenho uma relação com São Carlos, assim, de amor, eu não sei se é até tão bom, porque é até sofrido, né? Porque a gente sofre demais quando você gosta. Então, eu amo minha cidade e, né, quero o desenvolvimento, né, da cidade. Desenvolvimento é uma palavra que já abrange bem-estar, né, sustentável, bonita, agradável, desenvolvimento da cidade. Então, eu fiz a opção daí, e como eu queria morar num grande centro, ter experiência de morar num grande centro, que eu morei fora, acabei morando numa fazenda, né? Eu quis então para São Paulo, daí eu escolhi economia, eu prestei, tinha 17 anos, não tinha feito cursinho, fiz só o CAASO, que era o terceirão, e eu prestei foi na verdade 2, né? Eu prestei a Fundação Getúlio Vargas e três, e o Mackenzie e a FAAP. E acabei entrando no Mackenzie. O Mackenzie foi uma opção, eu não quis, eu falei, putz, a minha preferência era realmente a Fundação Getúlio Vargas, né? Mas eu pensei, putz, fazer mais um ano, tanto é que eu fiz alguns meses do CPV, que era um cursinho especial só para, nem sei se tem hoje ainda, ela era ali na Avenida Consolação. Eu fiz acho que 3 meses, que era específico para Getúlio Vargas, mas peguei uma boa classificação, mas acabei não entrando e entrei no Mackenzie. Conversei com a minha família, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a estudar, né? E fui para o Mackenzie. Eu entrei no Mackenzie com 17 anos, em 82. E foi fazer economia. E fui fazer economia. Feliz? Feliz. Tô falando naquela época, não hoje. Naquela Não, época. eu nunca Sem dúvida gostei. nenhuma mais. Não, do que eu estava fazendo, não. Não, porque eu realmente queria empreender, então eu achei que é um curso. E a gente também, no Mackenzie, a gente tinha um relacionamento muito bom, né? E eu sempre gostei de me relacionar com as pessoas, apesar de eu ser tímido, as pessoas não acreditam que eu sou tímido. Hoje, eu com 60 anos, falar que eu sou tímido, né, é complicado. Mas é que eu lutei também para quebrar essa timidez, de conversar com as pessoas, de ter relacionamento com as pessoas. É claro, era muito mais difícil antes, mas eu fui quebrando isso, né? Então hoje a gente tem estratégias para não ser tão tímido, para chegar nas pessoas. E, e eu fiz, então, um relacionamento legal também no Mackenzie, gostei.
Mas todo final de semana eu voltava para São Carlos. Dificilmente eu ficava lá, porque o paulistano também, que tem uma condição melhor, tal, eles não gostam muito de ficar em São Paulo final de semana. A vida da moçada lá é mais dia de semana, quinta-feira, quarta-feira, sexta-feira o pessoal já vai para o interior nas fazendas, ou vai para a praia, não sei o quê. E a gente tinha, né, as coisas aqui em São Carlos, então eu atraía o pessoal da minha classe, Mackenzie, frequentou demais São Carlos. Né? E aqui a gente tinha um carnaval que era maravilhoso, o carnaval de São Carlos. A gente tinha carnaval de rua de São Carlos Clube, a gente tinha os blocos de rua, a gente tinha desfile nas escolas de samba. E isso, na época, não tinha o carnaval em São Paulo. Quem queria um carnaval desse tinha que ir para o Nordeste. E foi uma grande perda de São Carlos perder o carnaval que a gente tinha de rua. Tinha dentro dos clubes, a gente tinha os blocos que a gente descia na Avenida São Carlos. A minha casa ficava lotada, que a gente, né, vários grupos, né, se reuniam nas casas para fazer as fantasias. A gente tinha uma fazenda muito legal, a fazenda de Holanda, então a gente recebia muita gente de São Paulo. Então, eu não gostava de São Paulo, mas eu trazia meus amigos de São Paulo para cá para né, conhecer o interior. Eles aí adoravam ficar aqui, a vida da gente aqui era muito gostosa. Então, mas eu quis ter essa experiência em São Paulo. Aí você terminou a economia por lá. Terminei, eu fiz... eu pulei um pouquinho, que eu trabalhei de estagiário também na indústria do meu pai e um pouquinho na imobiliária, né? Para ter uma experiência, nada tão sério, sabe? Mas eu quis também ter algumas experiências, poucas, mas fui office boy na imobiliária e fui office boy na indústria, né? Que era muito cedo, né? Fui morar fora com 17 anos, já estudar para curso universitário. E eu já comecei a fazer estágio também no segundo ano. Não era necessário ainda naquela época. Hoje você tem, tanto economia e administração, você tem uma obrigação de fazer um estágio e tal. Na minha época não tinha essa obrigação, mas na minha cabeça eu tinha. Então eu comecei a trabalhar do segundo para o terceiro ano. Eu fiz estágio em algumas empresas. E quando eu me formei, eu estava trabalhando numa empresa de consultoria e fiquei ainda quase um ano depois ainda em São Paulo trabalhando, mas já louco para voltar. Mas eu queria também ter essa experiência, que é muito bom, porque você vê a relação, né, das pessoas de cargos superiores né, que eu não teria essa visão se eu não tivesse trabalhado fora. Então, isso tudo vai fazendo a gente crescer e você vê já a minha perseverança aí. Essa empresa de consultoria era uma empresa Alexander Proudfoot. Eu nem sei se tem mais, mas era uma empresa de consultoria só de grandes negócios. E estava ligado à família Setúbal. Então, era consultorias para as empresas enormes e de grandes negócios. Então, a contratação era muito difícil. E eu sonhava em trabalhar nessa empresa, porque eu acabei estudando, conhecendo essa empresa. Tinha alguns conhecidos já que tinham passado por lá. E como que eles iam contratar? Eu me formei com 21 anos, né? Mas eu fui tão perseverante nessa empresa. Eu fiz o teste e eu sabia que eu tinha ido muito bem, né? Porque Tá preparado. tava e na época não tinha computador, ninguém usava aqueles computador. Tem. Eu tinha uma agenda, eu andava debaixo do braço com a minha agenda já desde que eu fui para São Paulo. E você não via um jovem andar com uma agenda, e eu já andava com a minha agenda, era super organizado. E eu passei nessa empresa. Eu passei, mas eu não fui chamado. Porque eu tinha 21 anos e eu ia lá toda semana na empresa. Putz, mas vocês não vão me Persistência, né? chamar? E daí eu percebi que eles brincavam. Deixa eu ver o que está na sua agenda aí, o que você escreveu, eu fazia questão de mostrar tal. Na outra semana, pô, mas vocês não vão me chamar?
E ele sempre inventava alguma desculpa, não, a hora que tal. E eu percebi que era pela minha idade, porque não tinha ninguém com 21 anos lá, era tudo de 30 para cima, entendeu? Mas eu fui tão perseverante que eles me chamaram. Eles me chamaram e eu fiquei acho que uns 8 meses nessa empresa. Mas talvez eu não estava preparado, né, para encarar uma empresa, né, com essa postura, porque eu fui massacrado, entendeu? Porque imagina, o salário, eu nem imaginava ganhar um valor daqueles. Eles pagavam, porque eu tinha que viajar, porque eles prestavam consultoria para o Brasil inteiro. Eu com 21 anos, teve uma greve de aeronave, uma greve de aeroporto, nem lembro de que. Eu tive que dormir em aeroporto, porque e eles eram muito exigentes. A gente não podia fazer vínculo com ninguém das empresas que a gente trabalhava. Então, eu não podia ficar finais de semana, por exemplo, eu fui para Bahia, para Vitória, não podia ficar um final de semana na cidade, você tinha que voltar para São Paulo. E olha o meu esforço, eu tinha que voltar para São Paulo, eu não gostava de São Paulo, tinha que vir para cá, eu tinha que sair na sexta-feira, da onde for que eu estivesse, quase no horário de final de expediente, pegar avião, tinha lugar que não tinha avião direito, tinha que pegar ônibus, depois avião. Então eu sofri muito E essa não questão. agendava o avião, né? Naquele momento tinha que correr atrás do avião. Então a questão logística eu sofri Era doideira, né? demais, né? E para vir para São Carlos ainda, daí para São Carlos, putz. Então eu já sofri com essa questão logística e fui massacrado, porque imagina, eu 21 anos já ganhando o que eles ganhavam, a gente ficava em hotel, não era permitido ficar 2 pessoas no mesmo quarto. Tinha que ficar, porque você não podia nem fazer muita relação até com os outros auditores, Sim. que era muito rígido mesmo, porque a gente só lidava com o alto escalão. Então, você não podia fazer muita amizade nem com os auditores e nem na cidade não podia ter vinho. Então, talvez foi um sofrimento, foi o primeiro sofrimento que eu tive assim profissional que eu encarei. E daí eu respirei, fiquei 8 meses nessa empresa e eles realmente, né? Eu não sabia datilografia. Naquela época tinha. Eu fiz curso, hein? Eu A não fiz. SDFG tinha que fazer. Não tinha computador na época Não, também, então era a minha agenda que eu tinha que anotar. Então eu chegava na hora de ir embora, assim, à noite eles me davam um monte de texto para eu digitar. Então eu tinha que ficar lá ainda, todo mundo embora, eu tinha que ficar lá digitando, sem saber digitar. Então eles me davam as piores tarefas, né? Eu, bobo, com 21 anos, né? Sem formar, Deve até ter o limite, você acha que eles queriam ver? provavelmente. Ver se ia aguentar mesmo Ver ou se ia se eu abandonar. aguentar, mas e eu não aguentei. Eu fiquei 8 meses, daí eu pedi a conta. Eu falei, putz, é isso que eu quero para minha vida, é um sofrimento desse. Mas também eu aprendi, eu sei que eu aprendi, mas eu tomei a decisão, falei, eu não quero mais isso. E realmente eu falei, já está na hora de eu voltar, né? E voltei para São Carlos e fiquei aqui um pouco na indústria, e a gente também tinha uma indústria em Bauru. Fiquei também um pouco na indústria em Bauru, mas daí meu pai acabou vendendo a indústria no final da década de 80, e a gente já tinha imobiliária, né? Mas a imobiliária não tinha nenhum relacionamento direto com alguém diretamente da minha família, era mais um braço de investimento da família Cardinal, né? Tenta entender um pouco isso daí, só para nesse contexto teu, se você me permite. Você tinha todas as chances para poder ter uma vida mais tranquila trabalhando com o pessoal da tua família. Por que você insistia não trabalhar e fazer as coisas sozinha? Era a determinação tua? Falar assim, eu quero conquistar para mim? O que que era? Não, eu queria ter as experiências, entendeu? Experiências. Eu queria ter experiência para, entendeu? Levar um negócio meu, da nossa família, mas na minha cabeça, ninguém pôs isso na minha cabeça, isso foi meu mesmo. Você queria fortalecer com os teus projetos. Justamente, eu queria aprender, eu sempre fui muito curioso, eu sempre fui muito contestador, muitas pessoas ficam chateadas comigo porque eu pergunto muito, falo para, tá questionando, não é isso.
Eu pergunto porque eu quero aprender, eu quero entender, e eu não aprendo fácil Você é mais também, de não. escutar do que falar, então. É? Você é mais de escutar do que falar. Você falou da timidez, mas eu acho que essa timidez se refere muito Hoje, mais a numa isso. entrevista assim, é que eu acabo, né, tendo algumas entrevistas, então eu tô mais... mas eu morria de... Eu não... Até vai, sei lá, os meus 30 anos, alguém me perguntava alguma coisa, eu morria de vergonha, eu ficava roxo, entendeu? Então, mas eu tive que bater nisso, eu falei, não, não posso, eu tenho que enfrentar as coisas. Aí quando você começa a enfrentar, você vê que é mais fácil, tem que enfrentar, olhar no olho das pessoas, tal. Então foi tudo conquista, mas é da minha personalidade. Você viu que numa pausa agora aí, o que nós aprendemos até agora sobre ele? Ele determinado a crescer com ele, aprender, ele queria aprender desde 14 anos, foi embora, né? Desenvolveu uma fortaleza interna, devagar, queira ou não queira, foi. É tijolinho por tijolinho, né? Não foi feito de palha a estrutura dele, para ele chegar no último momento agora que nós paramos nessa conversa, dele desistir, abre aspas, de um projeto de consultoria que ele estava fazendo, por 21 anos, e voltou para São Carlos. Eu acredito que muito mais preparados vão perguntar sobre isso, mas eu tenho certeza que tudo que ele aprendeu, tudo que ele apanhou, e as pessoas precisam identificar isso, fortaleceu para ele ser o homem que ele é hoje, né? Sim, é o contexto, né? A gente entrevistou várias pessoas e todas têm um contexto, né, de um momento na vida que aprende muito É o que e vira a chave. vira a base do conhecimento para virar a chave e se tornar um grande empresário ou uma pessoa que a gente vai entrevistar outras pessoas aqui ao longo do tempo, né, nos próximos anos, mas pessoas que de repente eram um esportista e se tornou um empresário. Sim. Tudo tem um porquê, tudo tem um momento na vida, né? E passar por essas todas as experiências que o Ítalo passou, só corroborou com que ele fizesse ali um approach para estar preparado para assumir uma responsabilidade maior à frente. Ele não buscou a facilidade na vida. Não. Ele foi buscar a experiência, porque isso que eu te perguntei, eu frisei para você por que você foi atrás de um monte de coisa, sendo que você tinha uma estrutura aqui que podia te oferecer um trabalho, uma segurança, que as pessoas gostam muito sobre essa palavra segurança, mas você queria aprender, crescer, evoluir e ser o que você é hoje, né? Eu acho que, né, por mais que, né, graças a Deus a vida foi muito boa para mim, mas não que as minhas conquistas não tenham sido difíceis. Tudo, não tive nada fácil, né, mas a minha força, a experiência que eu fui criando, eu acho que realmente eu fui sabendo aproveitar as oportunidades, né, porque a gente tem, né, muitos amigos que talvez não souberam aproveitar as oportunidades também que as famílias propuseram, mas eu agarrei firme em todas as oportunidades que eu tive e por essa vontade, mas isso também está muito dentro de cada pessoa, né? Sim. A vontade, a luta, eu sempre fui estudioso, isso então um pouquinho dentro da gente tem esse espírito aí, né? Acreditei sempre muito em Deus, sempre rezei muito, não vou muito à igreja, mas rezo todos os dias. Deus e a igreja é dentro de nós, é as nossas atitudes, é o que você faz no dia a dia, não é só de domingo, né? Final de semana. Sim. Não é só esse momento, né? São todos os o momento é momentos. todos os dias, é quando você abre o olho e fecha, né, Renato? E aí você retornou, São Carlos. Como é que foi depois essa volta, Italinho? E me permite aqui, né? Quando você decide, de fato, estar à frente da Cardinal? Da Cardinal. Então, meus pais acabaram, meu pai, o italiano muito bravo, né? Ele não escutava muito, e tá certo, ele teve as conquistas dele e ele resolveu, ele achou que estava cansado, ele resolveu vender a empresa. E para falar a verdade, eu fui contra, né? Mas o que a gente vai fazer? Ele era o dono da empresa, o criador. era majoritário, e tinha meu avô ainda, mas meu pai que tocava a empresa, e ele resolveu vender, apesar da gente não. E daí, logo em seguida, os meus pais acabaram divorciando, e quem ficou com a imobiliária foi a minha mãe.
né, na separação das coisas, a minha mãe ficou com a imobiliária. E minha mãe também nunca tinha trabalhado, ela ia um pouquinho lá tal. E logo em seguida minha mãe teve um câncer, né? Você vê como na minha vida também Deus vai seguindo, vai nos ajudando também nas tomadas de decisões. Eu tenho muito isso em mim. E daí minha mãe já quis dividir o que ela tinha, tal. Ela ficou muito preocupada e ela está com 86 anos, está ótima. Mas também e acabou eu optei junto com os meus irmãos, cada um quis ficar com uma coisa e eu falei que eu gostaria de ficar com a imobiliária então, mas eu não tinha a prática, né? Isso foi em 94. Que é o mais difícil, né? Não ter a prática. Mas o Eu produto tá aí na ia mão, e na a prática, imobiliária né? passear, entendeu? Eu não ia trabalhar assim nessa época, né? Eu tinha trabalhado de office boy lá atrás, né? Então eu não Garoto tímido, dono de uma imobiliária que tem que conversar com as pessoas. sabia nada. E aí? Em Deus, você vê, vai me guiando. E apareceu o Pedro na minha vida, né? Que meu irmão era bem mais novo que eu. Minha irmã é 4 anos mais velha, casada também com um empresário. Minha irmã é advogada, mas minha irmã nunca teve interesse na imobiliária. Ela tinha vida com o marido dela, tal. E meu irmão, novo, mas ele já estava fazendo medicina, né? Meu irmão é médico. E daí eu quis optar por ficar com a imobiliária. Minha mãe fez as divisões lá e eu fiquei com a imobiliária. Eu acho que eu tinha 30, 94 foi isso. Eu lembro bem que foi na Copa, o Brasil ganhou, 94. E né, comecei lá na imobiliária, tinha poucas pessoas, a gente administrava os imóveis da família. O Jardim Cardinale, que foi o primeiro empreendimento da imobiliária Cardinale, que foi quando foi fundada a imobiliária Cardinale, foi em 74. A imobiliária fez 50 anos o ano passado, né? Mas como eu não tinha muito conhecimento, e apareceu o Pedro. O Pedro acabou tendo alguns problemas, ele já tinha uma experiência de mais de 10 anos no ramo imobiliário, e daí nós convidamos ele para trabalhar com a gente, e ele conquistou a sociedade. Eu falo porque é uma conquista dele, porque eu devo muito ao Pedro, porque ele me ensinou a trabalhar, né? Então, o Pedro é da minha família, é o irmão que eu conheci, o irmão que eu escolhi, que nós nos escolhemos, a gente se dá muito bem, apesar de ser água e vinho. Eu bebo, saio, ele não sai, não bebe. É um pêndulo, ele vai alinhando aqui. Eu me relaciono bastante, o Pedro já é mais caseiro, né? O filho dele também já trabalha com a gente há mais de 20 anos, o Pedrinho, o Pedro Júnior. Eu falo, Pedro, você pode ficar bem orgulhoso, porque seu filho é melhor que você, viu? E meu filho começou a trabalhar o ano passado, só com a gente, o outro ainda está estudando em São Paulo, né? Então, meu filho está fazendo um estágio, vai ficar 1 ano e meio, até provavelmente o final desse ano, passando por tudo. Fizemos um estágio bem profissional para ele, né? E fomos crescendo, né? Aí com a experiência do Pedro me ajudando, a gente sempre foi muito empreendedor também, e temos vários empreendimentos aqui na cidade. Então a gente tem uma equipe maravilhosa. Hoje não é fácil alguém vender ou alugar mais que a gente na região, viu? Nós estamos posicionados, mais ou menos, isso quem nos falou, o pessoal da Quinto Andar, até eles nos ofereceram algumas parcerias para a gente, na sociedade, mas vamos não optando. E eles que falaram que nós estamos entre as 30 maiores imobiliárias do país, né? Parabéns. Então, Muito isso bom. eu também nem sabia, e realmente a gente tem uma carteira de imóveis muito grande. Você não usa retrovisor, né? Ah, Você vai pra frente. Nem sabia, já a hora já fala. O cara não olha. a Vai indo. gente, Concorrência é você mesmo, né? então a gente luta bastante, trabalha todos os dias. Aí todo ano a gente tem batido recorde, tanto de venda quanto de locação. Agora fechamos o trimestre, alugamos
quase 1.000 imóveis em menos de 3 meses, que a gente fecha o mês dia 22. Até dia 22 a gente tinha fechado, acho que 900 e quase 1.000, 970, 980 imóveis administrados. Então a gente está com uma carteira aí de mais de 7.000 imóveis administrados. Você conta nos dedos no país quem tem uma carteira dessa de administração. Acabamos de comprar uma outra imobiliária agora, sexta-feira, em Araraquara. Segunda-feira estamos negociando uma outra numa outra cidade. Então, a gente tem crescido, e eu não posso também... tem um capítulo muito legal, que o Nenê do basquete, o Nenê do basquete foi um dos jogadores de basquete que mais jogou basquete. Ele parou, acho que com 36 anos, né? Então, você vê a força desse menino, uma família super humilde de São Carlos, conquistou. E a gente trabalha junto há uns 16 anos, que eles fazem muito negócio com a gente, até a gente abriu uma empresa de investimento há 15, 16 anos junto. E ele tem um procurador dele, que é o Xavier, que é um cara inteligentíssimo. Ele era tenente da Polícia Militar e o financeiro da Polícia Militar na nossa região. Então a gente fazia muitos negócios e eles sempre querendo ser sócios nossos, né? E eu tinha uma cabeça um pouco mais... nunca tivemos problema com sócio, mas o Pedro já era meu sócio. E daí quando nós abrimos em Araraquara, eu falei, Pedro, vamos convidar eles querem ser sócios da gente? Então convidamos, eles foram sócios nossos a princípio em Araraquara. Eles gostaram tanto, né? E a gente já tinha um histórico de mais de 15 anos junto, fazendo negócios de confiança. Apesar do Nenê ficar muito pouco no Brasil, né? Tem filhos americanos, mas quando ele vem é um carinho, e o procurador dele que estava sempre com a gente. Esse é um que nós precisamos entrevistar aqui um dia, hein? Acho importante. O Xavier e o Nenê são histórias de vida, sim, Eu assisti o Nenê bastante. Xavier também. maravilhosas, né? E bem diferentes. Você vê, o Pedro tem uma história de vida completamente diferente da minha, o Xavier, o Nenê, e a gente se dá super bem, e é uma sociedade que só cresce, né? E eles ficaram nosso sócio, acho que há uns 4 anos, em tudo, né? Eles compraram uma participação da imobiliária, e isso fez com que a gente crescesse um pouco mais rápido até, né? Maravilha. Então, a gente tem investido bastante aí na nossa região. Hoje em 4 cidades, Nós estamos em São Carlos, Ibaté, Araraquara, Itirapina e Campinas. Sim. Então, 5. E a gente já atua também em Ribeirão Preto, mas a gente atua à distância. A gente administra alguns imóveis por aqui, mas a gente tem uma pequena estrutura de vistorias, entregas de chaves, já faz uns 2 anos. Não é o foco nosso, mas a gente já atua lá em Ribeirão também. Existe o pessoal que está escutando aqui, tenho certeza que passou na minha cabeça. Como é que poderia ser sócio teu em outra cidade? De repente, alguma cidade, o cara está escutando, falou, nossa, que Cardinale aqui é arrebentar. Você dá essa abertura? Damos, sim. Então, a gente atua em todas as cidades e a sociedade não é igual em todas as cidades. Eu sou sócio de todas, tal, mas a gente tem sociedades um pouquinho diferentes, percentuais diferentes. Então, eles podem entrar em contato com vocês. Podem entrar em contato com a gente, inclusive agora essa outra que nós adquirimos uma em Araraquara e estamos fazendo parceria, talvez seja a primeira franquia que está nascendo nossa também em Araraquara. É um modelo que a gente vai estar começando a franquia imobiliária de franquias agora, hein? O negócio vai ficar gigante. Vai. Uma coisa também muito boa que surgiu também para nós, eu acho que, né, você pensando no bem, fazendo bem, se você atrai boas pessoas, bons parceiros, né? Eu fui convidado, logo acho que no segundo ano que eu estava na imobiliária, para a BMI. Não, eu estou com 30 anos, faz uns... Eu estou a ABMI, eu fui convidado para ingressar na ABMI. O que é a ABMI?
é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Já eles nasceram pensando grande. Foram 3 imobiliárias que foram os fundadores, né? O Joaquim, da Imobiliária Redentora de Rio Preto, o seu Roberto Borghetti, da Toca Imóveis de Marília, e o seu Flávio Jankovski, que foi praticamente o idealizador, ele é de Itu, dos condomínios fechados, que ele acabou dando toda a assessoria para o Grupo Dama. E mais uma de Curitiba, que é a Polar. A Polar deve ter mais de 100 unidades hoje, com franquias. Né? Então, nasceu 3 e mais o seu Flávio, que o seu Flávio tinha imobiliária, mas ele também assessorava o Grupo Dama. E o seu Flávio, que foi o meu padrinho, me convidou para entrar nessa associação, que eram pouquíssimas pessoas. Eram eles e mais eu, mas talvez no início ficamos em 6 por muitos anos. E hoje nós estamos já em todos os estados, nós somos em 65 imobiliárias e não pode ter concorrência, então realmente é um critério muito grande para você ser convidado, né? Eu brinco um pouquinho, é um pouco de uma maçonaria ou de um Rotary misturado um pouco com amizade, porque é uma associação de benchmarking, então a gente troca muitas experiências, então o espírito da pessoa que é convidada, que faz parte da ABMI, é de abrir o coração, de falar todas as experiências, falar a experiência deu certo, não deu certo, muitas coisas a gente faz em conjunto. A gente tem também parceiros especiais que nos dão, por exemplo, corretoras de seguros, seguradoras, garantidoras, todas têm condições especiais para a nossa associação, então isso é um grande ganho para os clientes das imobiliárias e da Cardinale, que você paga seguro mais barato, garantidora mais barato, pela força que a gente tem dessa nossa entidade, que hoje somos representados no Brasil todos. Eu faço parte da diretoria e eu faço parte da assessoria parlamentar, eu fico mais fazendo a questão política também, de todos os assuntos políticos e de todos os assuntos estratégicos do ramo imobiliário e da questão legal, de legislação. Então eu tenho que ficar muito atento a isso, porque eu que levo essas informações para a nossa associação. Existe lazer depois? Tem algum momento tem lazer na tua vida aí? O que seria? O que você gosta de desestressar aí? Aceitar o off? A ABMI mesmo, a gente se reúne a cada 4 meses. A gente tem tudo traçado, muito organizado. Então, de 4 em 4 meses, a gente é uma imersão, a gente fica praticamente uma semana. Essa cabeça desse tamanho, que é muita inovação, experiências novas, muitos palestrantes, tal, e a gente tem que participar também da organização. Boas práticas, né? Então tem o trabalho, e depois a gente fica uns 3, 4 dias, a gente também vai para o lazer conjunto com essas pessoas. Então a cada 4 meses eu tenho uma mini férias, né? Mas eu gosto muito de viajar com a minha família, faço questão de viajar sempre com os meus filhos, e até hoje eles estão com 20 anos, eles também gostam, eles vão com a gente. Então eu tiro de 2 a 3 férias por ano, vai de 20 dias, 30 dias, já tirei 30, 40 dias, mas hoje eu prefiro fazer mais viagens com menos tempo, mas eu viajo também com a minha família, e também finais de semana. Eu já não trabalho mais de sábado faz alguns anos, né, mas eu trabalho muito, eu durmo pouco, então eu trabalho, né, se for ver, eu estou passando recado no WhatsApp, né, e-mail, em horários, né, bem que eu estou trabalhando. Então, final de semana eu já não trabalho de sábado, acho que há uns 5 anos. E como eu adoro São Carlos, eu adoro o Broa também. Faço parte da associação do Broa, fui presidente, hoje sou presidente da associação do lado de Brotas, porque lá tem a PIB, que é do lado de Tirapina,
e a Associação de Convívio que é do Lua de Brotas. Já fui presidente da APIB, sou colaborador da APIB e hoje sou presidente da Associação do Lua de Brotas, porque a gente quer preservar, eu amo broa também, então eu gosto muito de água, você pode ver no meu story tem água todo lado, na minha casa tem fonte, tem lago, então gosto muito do broa, luto pelo broa, então os meus finais de semana, eu tenho uma casa bem gostosa na frente da represa lá, eu gosto muito de receber, minha família sempre gostou, minha mulher também gosta, então a nossa casa está sempre cheia. Quando tem pouco, tem 10. Maravilha, você vê? Estamos chegando ao fim de um bate-papo desse aqui, mas você vê que desde a infância ele já me mostrou um cara que não tinha como não crescer. Sim. Vai evoluir. Crescimento. Evolução geral. É a determinação dele, né? No momento em que ele optou por esse processo e quis fazer coisas que ele trouxe aqui pra gente, que são boas aqui pra gente recordar aqui, né? Se aliou a pessoas importantes, pessoas de caráter, pessoas que ficaram ao lado dele ali, ajudando dentro do Sim. processo. Falou muito bem do Pedro. Pedro é um Depois cara pessoas em volta. sensacional, eu conheço. Pessoas, né? Então, o ambiente onde ele estava, né? As pessoas que chegaram ali. Depois, num outro movimento de crescimento, possibilidade de crescimento, trouxe ali outras pessoas boas ali ao redor dele ali, né? O Nenê, o Xavier ali junto ali para fazer esse processo, né? E, poxa, hoje eu conheço a história, um pouco da história aqui de São Carlos. Eu tô aqui há 21 anos, né? Só falo que vivi metade do tempo aqui, metade na minha cidade natal, Catanduva. Amo as duas cidades, falo que eu amo as duas cidades. E eu vi como cresceu o negócio do Ítalo ao longo do período que eu estou aqui, né? Hoje, falando com ele aqui, referência na cidade, na região, né? Outro dia eu estava em Catanduva, eu estava conversando com o dono de uma imobiliária, que é um cliente nosso lá, e estava falou, cara, tem um pessoal lá em São Carlos, tal, referência à imobiliária Cardinale. Então, poxa, eu fico muito feliz aqui de estar entrevistando, obviamente, né, o Ítalo aqui, conhecendo um pouco da história, falando um pouquinho das coisas, da jornada que ele fez, de todo o caminho aqui que ele percorreu para chegar nesse ponto, né, nesse momento, e que obviamente esse momento vai ser muito menor olhando para frente, né? Vai ser um momento de vitórias ali para frente, que vai trazer toda uma situação maior ainda para Cardinale. Vamos fazer um papo rápido sem pensar. Se pensar muito, a gente não vai perguntar, hein? Sem pensar, eu quero saber o seguinte: quem é você para quem gosta de você? Eu sou uma pessoa simples, eu me considero uma pessoa simples, de fácil acesso, eu converso com todo mundo. Eu acho que eu sou muito emotivo, pelo fato, meu pai era muito severo, mas a minha mãe foi muito marcante, é muito marcante na minha vida, e minha mãe é muito emotiva, então isso eu acho que eu peguei dela, e eu acho que é muito bom também, porque tudo bem, a gente não pode, né, ter muita reação assim a decisões com emoção, mas eu acho que você sendo emotivo, você sente mais o amor, toma as decisões mais com o coração, que eu acho que é importante, porque hoje a vida é tão corrida, né? Eu sou uma pessoa, não parece a gente conversando assim com os meus amigos, mas eu sou uma pessoa assim rígida também, talvez minha mãe é muito rígida, meu pai também, então eu também sou no dia a dia assim, mas no fundo essa emoção que minha mãe sempre, né, me deixou isso marcado, eu acho que faz com que as pessoas também, por mais que eu seja, sabe, firme, as pessoas sentem a emoção e sentem que eu estou fazendo para o bem, não é pelo, né, a corrigir e tal, é para o bem. E essa questão da emoção, eu acho que é muito importante. Eu sou emoção. Tá, então vamos aproveitar então. Perseverante. Vamos aproveitar essa emoção. Você lembra aquela época do orelhão? É impressionante, até combinou, né? Emoção com orelhão. Mas se eu te desse uma ficha mágica que você pegasse, você tinha 50 segundos, essa ficha mágica vai levar você lá para os teus 13, 14 anos, 12 anos, e na hora que tocar o telefone, é você que vai atender, com teus 12, 14 anos, seja a idade que for, mas o jovem, a criança, atendeu.
Você vai ter 50 segundos para falar para essa criança e falar para ele assim: passa para o teu pai agora que eu quero falar com ele. Quem que você falaria para você quando criança que você falaria para o teu pai agora? Olha, seja perseverante. Perseverante, tenha meta, objetivo na sua vida e pense grande. Pense grande. Sabe, o que a gente fala, né? Mirar na lua para atingir as estrelas, ou então é uma coisa que eu levo, pense grande. E uma coisa legal também, que eu acho que eu nunca falei. Eu amei muito, viu? Eu demorei para casar, mas eu namorei bastante e isso também foi muito importante para mim, para sentir sofrimento de amor, assim, é muito legal. Então, só ia falar, talvez Namore muito. não, namoro, mas não sofra tanto, Não porque eu sofra, né? sofri bastante por ter bastante namorada, assim, gostava de namorar. Então, mas eu sofri bastante por amor, viu? E aí, Não sofram tanto, leva um pouco mais light. você pegou, pegou o telefone do teu pai e fala: e aí, o que você quer falar comigo? Olha, pai, talvez meu pai, né, foi exemplo assim de trabalho e tal, mas vamos conversar mais com os filhos, né, abraçar mais os filhos, que é muito importante isso, principalmente atualmente, que o celular virou uma praga que está distanciando cada vez mais. Então, pai, vamos conversar mais, ficar mais próximos. Isso é para todos os pais, né? Todos os pais. Amar mais, abraçar mais, escutar mais, ter mais tempo, né? Eu não acredito em sorte, né? A gente busca as coisas, a gente vai escolhendo. E eu tive outra busca, outro acerto que também Deus colocou na minha vida, tantas pessoas boas, minha família, né? Meus irmãos, os meus sócios, meus filhos e a minha mulher. Ah, declarações aqui de amor agora aqui. Quer mandar uma declaração de amor para a mulher, já mandou, né? Não tem nem jeito de falar. Família é tudo. A família é tudo, né? Assim, eu tenho, assim, muitos amigos também, né? Eu acho que a família, mas Os amigos também fazem parte da família. então, a família também, você pode ter a família de sangue, você acaba se distanciando. Então, eu tenho amigos meus que fazem parte também da família. Que é a família. Assim como o Renato faz parte da minha família, o carinho que eu sinto quando eu vejo a empresa dele crescer, evoluir, pessoas como você vir falar com ele, eu saio daqui falando, gente, como esse rapaz cresceu. Eu falo menino, né? Porque É uma honra a ver gente estar conhece aqui de mesmo. criança, não tem como olhar para você e falar que você não. Não tem jeito, você vai ficar. É um menino que eu conheci. É Não, aquele que mesmo. isso. Eu tô falando do estilo de alma. Sim, É o mesmo rapaz que eu conheci. E ele tem assim um carisma, apesar da gente não ter esse convívio, né? Mas eu vejo também como ele é perseverante, lutador, ele sabe, Não desiste. não Não desiste. desiste. Focado. Muito obrigado mesmo. Você também é um exemplo para São Carlos, né? Muito obrigado por ter me que convidado, isso. por ter feito essa distinção, por ter, né, escolhido tantas pessoas aí que tem na cidade. Então, muito obrigado. Fico muito feliz. Eu que agradeço. É isso mesmo. Vamos deixar uma última mensagem aqui, olhando para essa câmera aqui de Muito frente. obrigado. Mandar uma mensagem para as pessoas que você gosta. Eu falo que esse é um podcast que daqui 10, 20, 50, 100 anos, sei lá quem vai assistir. De alguém da tua família. Meu avô, meu tataravô, mas alguém vai assistir da tua família. Eu queria que você deixasse essa mensagem final do programa para essas pessoas. Bom, fazer tudo com amor, né? Com carinho, ter preocupação com as pessoas, né? A perseverança que eu sempre falei, a emoção. Então, procurar paz. Eu durmo pouco, gostaria de até dormir um pouquinho mais, né? Porque eu penso muito, mas é importante a gente ter paz, ter Deus com a gente. Então, e tentar ser um pouco mais light. Eu também estou procurando ser um pouco mais light comigo mesmo. Com 60 anos, eu ainda não aprendi, mas eu estou na busca agora de ser um pouco mais light comigo mesmo, né? Mas tudo que a gente faz com amor e com vontade, né, trabalho, nada vence ao trabalho, né? Pode ter os percalços da vida que todo mundo tem, mas não desista não.
Muito bem. Agradeço de coração você ter se aberto, até realmente sendo você. Quando eu falei para você no começo, vamos ser você, e você realmente foi, é emocionante. Parabéns pela tua história. Muito obrigado por ter a chance de entrevistar você. Muito obrigado por você me dar essa chance de conhecer grandes pessoas assim como ele. Eu tenho só a agradecer, eu acho que a gravação de mais um podcast com sucesso e mais um podcast com emoção, né? Realmente foi sensacional hoje aqui, mas novamente eu vi aqui que na hora que o Ítalo começou a agradecer aqui, o olho dele aqui embargou um pouquinho, enfim. Cara, a ideia desse negócio aqui sempre foi essa mesmo, trazer as pessoas, mostrar quem elas são de verdade e que inspire outras pessoas. O Ítalo chegou num ponto empresarial na vida dele e não foi à toa. Foi por muito trabalho, muita determinação, muita vontade, muita garra, muita luta e muito sacrifício. Sem sacrifício, pessoal, sem sacrifício nós não chegamos em lugar nenhum. E imagino que o quanto foi passado, né, ao longo do tempo, o caminho, a trajetória, né, quantas decisões difíceis, quantos momentos complicados. Nós vivemos num país que, infelizmente, né, acaba não reconhecendo o empresário. O empresário é o gerador de impostos, é o cara que paga a conta no final, que paga a conta do governo, que ajuda a sociedade, que ajuda a desenvolver um município, que faz com que todos nós, né, tenhamos um bem-estar nesse local. Sim. Então, todos os empresários que passaram por aqui, sinto honrado de entrevistá-los. E mais uma vez eu te agradeço por esse dia, por esse momento. E agradeço a vocês aí, pessoal de casa e também que está assistindo, né, pelo momento aqui conosco. É isso mesmo, gente. Então, compartilhe, marque seus amigos, mais um episódio. Espero que vocês possam compartilhar mesmo grandes histórias e assim como eu, aprender com a magia da vida, né? Que é a vida sem todas as emoções, o que seria de nós, né, Ítalo? Muito obrigado, né? E nós estamos escrevendo um livro, acabei não falando disso, né? O Antônio Faz é um escritor, ele está nos ajudando, estou sendo tipo de um coautor desse livro, que é a celebração dos 50 anos da imobiliária, mas nós estamos contando um pouquinho da história da família Cardinale nesse livro. E eu vou levar até esse podcast para o Faz também já tirar, com certeza ele vai tirar um proveito. E nós vamos lançar esse livro talvez no final desse ano. E com certeza vocês vão estar presentes no lançamento desse livro para contar um pouquinho da história da família Cardinale, que se confunde muito com a história da cidade de São Carlos. Maravilha. É isso aí, gente. Muito obrigado para vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que está assistindo aqui. Espero você na próxima. Um forte abraço. Valeu!